Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Sua beleza e a sua saúde é o que nos move. E pensando nela, criamos um novo espaço Veritá Saúde e Saber. Padrão de qualidade com verdade. Cursos, drenagem linfática manual, radiofrequência, criofrequência, pós-cirúrgico e a sensacional Dreno Crio, com resultados em uma única sessão. É isso mesmo, agende uma avaliação na Rua Floriano Peixoto 2255, telefone 3233-3763. Veritá, Saúde e Saber, o atendimento especial e personalizado que você merece. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221-5511. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais essa edição do programa Íris Decalaf. Sinta-se abraçado por todos que fazem esse programa, pela equipe. Você está em Mirassol, está em Barretos, Dracena, Penápolis. A gente está chegando aí. Vou aí, prepara um cafezinho para mim, porque eu estou passando por aí, viu? Gente, o programa de hoje está assim, abarrotados de temas fantásticos. Nós vamos conversar no perfil empresarial com a arquiteta Fabiola, arquitetura sustentável. Você vai descobrir cada coisa. Você sabe que você pode fazer uma casa com isopor? Oh, meu Deus do céu, você não pode perder. A gente tem também, nós vamos conversar com César Marcondes, ele que elaborou um projeto muito legal, e nesse projeto faz parte o nosso professor Júlio Fernando, o nosso co-host dos debates populares, que é um e-book falando sobre empreendedorismo. Vamos saber do César como é que faz isso, tá bom? Fica por aí, não sai daí não, que nós voltamos em seguida, porque o programa está apenas começando. E no Beleza e Saúde de hoje, nós estamos recebendo novamente ela, que é aquela cardiologista assim, querida, ó, dá até vontade da gente passar mal do coração, besteira aí, descala a boca. Doutora Bettina Sbardellini, muito bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo com você. Doutora Bettina, a gente teve agora há pouco tempo aquele atacante argentino, o Agüero, que saiu, parou, né? E ele teve sofreu um processo de arritmia, né? E aí eu queria falar sobre a arritmia, porque a arritmia é uma coisa que a maioria das pessoas não param para se tocar, né? Ah, não, só o coração só deu uma disparadinha. Sim, é muito frequente. Uma doença silenciosa e que, às vezes, as pessoas sentem palpitações, eles descrevem como batedeira e não valorizam
atribuem um estresse, um nervoso que eu passei e não investigam. E realmente é muito grave. Aí você tem também, o estresse seria uma espécie de arritmia emocional, é isso? O estresse ele pode desencadear algumas arritmias. Com frequência é mais uma arritmia fisiológica, do coração acelerando no ritmo normal, sem causar arritmia. Mas pode sim ter uma arritmia associada. Quantos tipos de arritmia a gente tem? São inúmeros. São muita coisa. Muitos tipos. E existe uma idade? Porque, por exemplo, há pouco tempo, uma moça de 19, um rapaz de 19 anos, teve um infarto fulminante e já está lá do outro lado. Isso. Podem acontecer arritmias em todas as idades. Quem já tem doenças do coração, outras doenças podem desencadear com mais facilidade, mas em todas as idades devem ser pesquisadas. A partir dos 15 anos já deve estar pesquisando, sim. O que é que pode causar, na verdade, uma arritmia? É congênita? Você já nasce com essa predisposição ou é uma doença que você adquire? Existem algumas que você já nasce, descobre mais cedo. Sim, pode sim. Na infância a gente tem a arritmia sinusal, que não é patológica, que ela vai desaparecendo. Algumas crianças nascem com doenças do coração, doenças estruturais, que podem desencadear arritmias. E ela também pode ser adquirida com o tempo, né? E como é que se adquire? Através do estresse? O estresse seria um fator? Nem sempre. Pode ser um fator desencadeante, mas você precisa ter outros fatores no coração que desencadeiam a arritmia. E né? Quando que essa arritmia ela é perigosa? Então ela se torna perigosa a partir do momento que ela se torna sintomática, atrapalha a sua vida diária. E ela pode cursar com outras complicações, por exemplo, uma parada cardíaca, ela pode causar o coração batendo mais devagar, que ele não é suficiente para fazer a oferta de oxigênio no corpo. E se tiver associada a outras doenças, como a insuficiência cardíaca, que é o coração grande, o próprio infarto agudo do miocárdio pode cursar com arritmia, se torna mais grave ainda. E quando que é considerado arritmia? A arritmia, a gente tem a arritmia que o coração bate mais devagar, né, que são as bradiarritmias, e a gente tem as arritmias que batem o coração mais acelerado, as taquiarritmias. E elas batem fora do ritmo normal do coração. E o que eu posso fazer, digamos assim, para controlar essa arritmia? Precisa procurar o seu médico. O seu cardiologista. O seu cardiologista. Se você está passando mal, procurar o pronto-socorro mais próximo, porque precisa ser feito um diagnóstico imediato. A arritmia, ela seria considerada assim, benigna, maligna? Existem os dois tipos. Existem os dois tipos. Por isso que precisa ser diagnosticada. Ela precisa ser. E tem tratamento, né? Tem tratamento, tem sim. Tratamento. E ela desaparece ou não? Ela tem cura? Alguns procedimentos hoje a gente consegue curar algumas arritmias. E através de medicamentos a gente controla bastante. Como é que a gente sabe se não é arritmia ou ansiedade? Porque às vezes você está na ansiedade, né, e o coração dispara. Como é que você sabe? Como é que você consegue fazer essa diferenciação? É o seu médico que vai conseguir fazer a diferenciação através de exames complementares. Só assim. Não, pois é, por que a gente está falando isso? Senão daqui a pouco está todo mundo correndo. Não, peraí. Sim, é né? isso mesmo. Viu o crush, o coração disparou. Não, estou com arritmia. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Em alguns momentos, você viu a sua paquera, né? Você vai ficar com o coração um pouco acelerado e geralmente não é arritmia.
E o que a pessoa que está nos escutando agora, o que ela deveria, se ela tem esses sintomas, além de ir ao médico, o que ela deveria fazer? Tem alimentação? Ou a arritmia é uma coisa que realmente você não tem nada, você não tem o que fazer? Não, tem que sim procurar o médico e depois de liberado por ele, praticar atividade física. Isso é muito importante. Atividade física é o que ajuda, digamos, a curar. E agora é interessante, doutora, porque o Sérgio Agüero, ele é um esportista. Sim, ele é esportista. Os atletas, eles apresentam outras doenças. Então, no caso dele, pode ser que tenha outra associada. E o jovem, essa coisa que fala que para o jovem é mais perigoso doença do coração. Uma pessoa da minha idade, doença do coração é tratável. O jovem se tiver alguma coisa, patati patapum, vai ver Deus. Geralmente porque a pessoa mais velha faz check-ups, conhece o próprio corpo, se cuida mais. O jovem, ele negligencia um pouco. Então, aí quando descobre, pode ser tarde. Ele negligencia os sintomas, pouco, né? Sim. Então, o segredo da saúde é prestar atenção, né? Sim, a prevenção. É a prevenção. Hoje em dia é a né? prevenção. Porque costumam dizer que o corpo é fofoqueiro, né? Ele verdade. conta tudo, né? Qualquer coisa diferente é porque tem alguma coisa errada nesse maquinário, sim. Né? Com certeza. Doutora Betina, o microfone é seu, não para levar para casa, mas é para deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores e internautas. Né? Uma mensagem que a gente possa ter um cuidado com o nosso coração, é isso? Sim. A mensagem que eu deixo é que não negligenciem sintomas, o menor indício de algo diferente, procure o seu médico, façam bastante atividade física e uma dieta adequada. Isso é o principal. Principal, né? Uhum. Eu conversei hoje com a cardiologista doutora Betina Sbarnadelli, ela que qual é o... Da Braille Card. Da Braille Card. Não sai daí não, nós voltamos em seguida, depois do Beleza e Saúde. E no perfil empresarial de hoje, eu vou ter o prazer de conversar com uma pessoa que eu já conheço já há algum tempo, né? E ele convidou algumas pessoas para fazer um e-book sobre a assessoria jurídica, sobre o lado empresarial. E isso interessa para você que quer ser empreendedor, você que é empreendedor. São diversos temas, mas
eu não vou falar sobre, porque eu tenho aqui ele próprio, César Marcondes. Muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, é um prazer aí estar compartilhando um pouco desse material que nós criamos. E o objetivo desse material é ajudar aí as pessoas que já têm aí uma empresa ou que querem empreender, né, ter essa base, esse material que foi feito para eles. Como é que foi esse start de criar um produto onde você tem diversos profissionais, né? São diversos Sim. profissionais. Como é que foi esse start, César? Foi através de um livro, né, que eu li, que chama Vai Que Dá, que é um livro da Endeavor, que ele juntou várias histórias, né, de empresários para compartilhar, falando que é possível, né, você empreender. E aí, o que eu pensei? Eu falei, eu vou juntar especialistas que já empreenderam aqui na nossa região e montar um livro falando que é possível empreender e vencer crises. Porque o pessoal, quando fala muito de empreendedorismo, não fala das crises que tem, que é capital de giro, registro de marca, divulgar a empresa da maneira correta. Então, quando eu montei esse e-book, foi pensando nisso, em ajudar o empresário e quem deseja empreender a realidade do empreendedorismo no Brasil. Porque a maioria dos empreendedores, eles pensam que é só ir lá pegar o 13º e abrir a porta, né? E tem muita coisa por trás disso, né? Tem muita coisa por trás, né? E se a gente não bater nisso, a gente não compartilhar as experiências, muita gente vai acabar empreendendo e vendo que não é só mil maravilhas, né? E fechar, né? Sim, vai empreender e fechar, né? Infelizmente. E hoje no Brasil, como é que você vê as facilidades ou as dificuldades hoje que a gente tem para empreender? Você que está sempre conectado ao empreendedorismo. Assim, o que eu enxergo no Brasil, o primeiro passo é a abertura da empresa, né? Que agora que saiu uma lei que vai facilitar a abertura de empresas. Então, o primeiro passo já começa nessa, né? Você querer abrir a empresa, você já não consegue ter ali, né, o ganho. O segundo passo que eu analiso bastante o mercado é a falta de crédito. Muita gente quer abrir um negócio, ou quer montar, ou quer ampliar e não consegue o crédito. Porque o crédito muitas vezes está vinculado com o nome da pessoa, né? De repente a pessoa tem ali uma restrição, tem algum problema, ela não consegue já logo de cara o crédito. Ou quando consegue, ele é muito alto, né? As taxas de juros são muito altas. Diferente de crédito para quem já é uma grande empresa. O que eu vejo muito nisso aqui no Brasil é isso. Por um lado, eu vejo aí um movimento muito forte de investidores anjo, ajudando aí quem deseja empreender ou quem deseja montar uma startup. Parece que o crédito ele só existe para quem não precisa. Parece. Se você não precisa, então, o banco te liga, te oferece, né? É um negócio espetacular, sim, né? E quem está empreendendo precisa de crédito, precisa montar equipe, precisa divulgar o negócio. E se não tiver esse capital aí, a chance de ter sucesso é muito baixa. César, você como especialista, o que você diz das empresas que abriram durante a pandemia? Como você vê isso? Assim, quem abriu durante a pandemia é de dar o parabéns, porque dependendo do negócio, dependendo do ramo de atuação, foi um ano muito difícil, né? Não só, o pessoal comenta, mas quem trabalha com e-commerce conseguiu vender bem. Conseguiu, até teve que se reinventar, né? Então, quem já tinha ali o plano e, de repente, teve que abrir o negócio, foi realmente uma pessoa corajosa e uma pessoa com visão. Porque agora que a gente está saindo da pandemia, né, vamos falar assim, do pós-pandemia, a chance de crescimento é muito alta. Para quem já começou, para quem já divulgou o negócio, para quem já começou ali a formar a carteira de clientes. Então, a tendência agora vamos falar assim, o pior já passou, né? Assessoria, toda empresa ela tem que ter assessoria em todos os segmentos, né? Eu acredito que sim. Se a empresa ela não consegue ter uma assessoria ou contar com um profissional, ela buscar algum outro meio. Então, um meio que é possível também e que muita gente não sabe é o Sebrae, né? O Sebrae ele tem lá alguns cursos, alguns materiais, até o portal deles, oferecendo aí, de repente, material gratuito, né? Que muitas vezes a pessoa, mas eu estou sem o capital agora, não consigo investir, ou não consigo contratar uma consultoria. Lá tem muita matéria, né? Muito conteúdo para ajudar aí o empreendedor ou o empresário que quer aí, aumentar o seu conhecimento em gestão.
Gestão, eu acho que você pegou a palavra-chave dentro do empreendedorismo, né? Não dá para fazer isso sem gestão, né? Na mesa da cabeça. Não, eu tenho tudo na cabeça. Não dá. Infelizmente não dá. É preciso pôr no papel, é preciso desenhar, ou muitas vezes pôr numa planilha, né? Todo o custo que vai ter. Então, um exemplo, quando a gente foi lançar o e-book, a gente juntou aí os especialistas e começamos a colocar certinho. Onde vai ser divulgado, qual vai ser o material necessário, o jornalista para produzir o conteúdo, as imagens que vão ser usadas e os temas, porque o objetivo era ter um tema de cada área. Então, um da área jurídica, um da área de produção. Eu entrei na área de marketing, falando sobre marketing digital, que é a minha especialização. Então, cada um foi falando de uma área. E esse e-book, você disse que vai fazer um relançamento dele agora. Isso, nós vamos relançar ele, porque o nome que a gente estava trabalhando com ele era o Desafios para Superar Crises. Então a gente vai relançar ele agora com um novo nome, né, com uma nova temática e novos temas de abertura. E esse e-book, ele é gratuito? Ele é gratuito. Então você pode acessar lá o site, www. Ele só está no seu site? Só está no site. Está no site. É hubpme.com.br. O hub é HUB de bola, PME, que é pequena e média empresa.com.br. E aí você catapultou o nosso amigo, Júlio Fernando. Doutor Júlio. Ele está fazendo ele fala sobre assessoria jurídica nesse e-book, né? Quantos profissionais tem, César? Nesse e-book nós reunimos 9 pessoas. Nós conseguimos reunir 9. Então são 9 temas. 9 temas diferentes. É um tema sobre produção, outro tema sobre seguro, seguro em relação à vida, né? Você separar, né, o capital da empresa e o capital pessoal. É um especialista na área financeira falando. Depois nós temos um empresário aqui na nossa região falando também sobre produção, como você aumentar a sua produção da indústria, como você se reinventar. Eu participo falando sobre marketing digital, sobre geração de leads e sobre conversão, que é muito importante. Hoje em dia, muita gente anuncia, né, nas redes sociais, tudo, mas não analisa, não sabem, né? Como é importante os leads, né? Ele realmente não. E não sabe a importância que é você fazer a mensuração disso. Se está dando retorno ou não. Não. Né? Então, eu falo específico disso nesse e-book. E os outros, aí temos uma pessoa falando sobre brand, né, sobre fortalecimento de marca. Temos um engenheiro falando sobre o mercado de construção civil, né, a importância de ter uma boa fachada, de ter uma boa estrutura na empresa. E temos, agora não vou lembrar o restante, mas temos aí 9... temos um também falando sobre a importância da inovação, que é um empresário chamado André Bianchi, e ele fala muito sobre startup, sobre Vale do Silício, a importância de inovar. Então, ele não é nem daqui da nossa região, ele é de uma outra região, mas ele também acabou gostando do e-book, né, do conteúdo, e ele entrou também para compartilhar aí o conhecimento dele nessa área de inovação, de startups. Então, quem tem interesse nessa área, vale também aí baixar o e-book. O capital dessa nossa década, desse novo mundo, é o conhecimento, né? Sim, E quanto mais você puder, no meu ponto de vista, né, compartilhar o seu conhecimento, ajudando outras pessoas, maior é o crescimento que você vai ter. César, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e fico à disposição aí de todo mundo. Eu conversei com o César Marcondes no Perfil Empresarial de hoje. Sempre aqui a gente trazendo para você ideias que possam ajudar você dentro do seu negócio. A gente volta em seguida, sai daí não.
Na KVA Materiais Elétricos estão as melhores marcas e fabricantes do mercado, porque eletricidade é coisa séria. Em materiais elétricos, a tranquilidade é total na KVA. Iluminação, chuveiros, refletores, disjuntores, tomadas e interruptores. Eletricidade? Deixe tudo por conta da KVA Materiais Elétricos. Consulte-nos, solicite orçamento, venha conversar conosco na Avenida México 464, Jardim América, telefone 3223-7715. E no Tete a Tete de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que deve interessar a você. Você que está preocupado com o futuro, né? Você que habita o planeta, eu preciso lhe informar que esta é a sua casa, que você deve tratar o planeta com o mesmo carinho que você trata a sua casa. Porque a cada dia que passa, o planeta está chorando. O planeta está chorando. E para conversar com a gente sobre uma das coisas que você pode fazer, eu convidei a arquiteta Fabiola Gaudioso. Muito bem-vinda, Fabiola, e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, um prazer. A gente vai falar sobre arquitetura sustentável. E como eu muito pouco entendo, eu vou deixar para a Fabiola. Ela esteve numa feira, né, esses dias, e ela vai falar para a gente o que é as possibilidades para você ajudar a sua casa, que é o planeta, né, a ter menos poluição, a ser mais sustentável, né? É isso? Isso mesmo. Eu estive em São Paulo, na Casa Cor, né, para todo arquiteto, designer, é incrível, é lindo, vale muito a pena, até quem não faz parte desse mundo, mas que quer se inteirar, né, que vai construir, é incrível, é maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura bioclimática, que está dentro da sustentabilidade. São técnicas que nós, arquitetos, engenheiros, podemos usar para contribuir com o nosso planeta. A gente tem tanto hoje muitas tecnologias, né, eles que nos auxiliam com isso, porém a gente tem aqueles paradigmas que precisamos quebrar, que precisa passar por cima disso, né, alguns medos, por falta de conhecimento dessas tecnologias. Dentro da arquitetura bioclimática, a gente trabalha com ventilação cruzada, que a gente trabalha com a ventilação natural, com a iluminação natural, reduzindo assim a necessidade de ar-condicionado, de iluminação artificial. E isso tudo a gente contribui com o planeta, né? E também tem uma tecnologia que eu particularmente sou muito fã, que são construções em EPS, que é o poliestileno expandido. Já ouviu falar? Não, traduz. É popularmente conhecido como isopor. Uhum. Nossa, mas uma casa de isopor? Não. Não é esse isopor que a gente está acostumado a ver. É um isopor específico para a área da construção civil. Ele tem dimensões próprias, é fabricado da maneira correta e a pessoa sempre se preocupa, nossa, mas isopor é frágil. O isopor em si, ele é um recheio dessa estrutura, que é uma estrutura autoportante. O que é uma estrutura autoportante? É uma construção onde as próprias paredes é a estrutura da casa. Então, você tem o isopor no meio, funciona como se fosse um sanduíche, né? E aí você tem uma malha galvanizada, de aço galvanizado, e aí você tem a parte de um chapisco, né, que é quase um concreto, é uma argamassa específica, com um traço específico, para fortalecer, no caso, essas paredes. Então, você tem o revestimento ali no meio, o isopor, o aço galvanizado, e aí você tem essas camadas de argamassa específica para a construção, que chega a ser até 3 vezes mais resistente. Resistente. E qual o preço disso? Isso é caro? Olha, se você for ver, no final da construção, você comparar com uma construção em alvenaria tradicional, você consegue obter uma economia de em torno de 30% no final da sua obra. Na parte cinza, que é na parte que você tem as paredes, a fundação, parede, cobertura. Isso você consegue uma economia de em torno de 30%. 30% e ainda pode ajudar o planeta. E ainda ajuda o planeta, porque ele é
sustentável, né, o isopor, o EPS. Você não gera resíduos, né? Isso contribui muito. Se tiver que quebrar alguma coisa, tirar, você não gera poluição. Então, assim, é extremamente sustentável. Ele também tem como ser reutilizado, né? Tem reutilização? Sim, o isopor pode. Em caso de fogo, ele não propaga. Então, você tem N benefícios. Ah, mas é só benefício? Infelizmente, não. O que é complicado aqui no Brasil? Financiamento, porque infelizmente não é todo mundo que consegue, né, ter o recurso para construir, então depende de um financiamento para construir. Infelizmente aqui a gente ainda está um pouco atrasado para homologar, então depende muito de a conscientização, né, e investimento nessas tecnologias para a gente poder contribuir mais com o planeta. Não existe financiamento se eu quiser fazer uma casa sustentável, porque você tem financiamento, por exemplo, para energia solar. Né? Sim. Você tem um financiamento se você quiser colocar energia solar na sua casa. Todos os bancos praticamente têm esse financiamento voltado para isso. Sim. E para casa sustentável não tem. Olha, você consegue financiamento direcionado até com taxas incríveis para construção, para você colocar a placa fotovoltaica para gerar energia, para colocar a placa solar para gerar aquecimento da água na sua casa. Você tem várias formas de conseguir essa parte da sustentabilidade na construção civil. Porém, o EPS, assim como outras tecnologias também mais novas, não tão novas assim, está nova aqui, né? Uhum. Não consegue. Mas será que é porque é recente aqui no... Não é tão recente, não. Já faz. No Brasil? No Brasil já tem muito tempo já que está aqui. Já tem. Só que eu não sei se é questão de interesses, né? Ou se realmente é questão da velocidade que as coisas acontecem aqui no nosso país, né? A gente pode falar sem medo de errar que os interesses estão por trás disso, né? Porque senão... E como é que reage a construção normal, digamos assim? Você fala comparada com o EPS? Comparado, Olha, eu acredito que na forma da construção, o pessoal que trabalha, que fornece o material da construção tradicional, não fica muito feliz, né? Mas é o futuro. É o caminho sem volta, né? É o futuro. A gente tem que pensar dessa forma. Os arquitetos têm que projetar pensando nisso, na tecnologia, em tudo aquilo que possa favorecer, utilizar a favor nosso, o sol, o vento. Tudo que está aí, tudo né? que está aí, né? Que já é... Principalmente em Rio Preto, que é um lugar muito quente. Um sol para cada um. Sim. Então, outro detalhe que essa construção EPS é maravilhosa é o conforto térmico, acústico. Porque quando você constrói em alvenaria, o calor que incide do sol, ele passa, né, pelo tijolo e vai para dentro da casa. Fica aquele ambiente quente, principalmente a construção está virada para o norte. Aí, quando você constrói em EPS, que o sol pega na parede, ele não passa pelo isopor totalmente, Sim, ele absorve. Né? Então, você consegue um conforto térmico excelente. Acústico, enquanto você tem ali, na construção tradicional, passa em torno de 30 decibéis, na construção em EPS, você consegue 50 decibéis aí, mais ou menos, para não passar. Então, assim, é incrível, sabe, o conforto que você consegue com esse material. Eu sou super fã. Pois é, eu ia perguntar há quanto tempo você, né? Que paixão foi essa? Como é que te despertou isso? Olha, foi logo na faculdade, né? Eu estudei muito pesado em todos os projetos que eu fazia com isso. E depois, no meu TFG, eu fiz uma defesa de que é possível, sim, construir uma casa sustentável em EPS popular, no caso, né? Uma casa popular. Uma casa popular em EPS. Eu quis provar que sim, era possível a gente construir com mais economia e sendo sustentável. E também a possibilidade de certificar ambientalmente, que existe aqui no Brasil certificações para construções sustentáveis. Infelizmente, na região ainda não tem, mas no Brasil tem, já existe essa certificação. Sim. E essa certificação deveria ser o caminho, né, para se conseguir um financiamento, né?
Sim, porque ela comprova a eficiência da construção, tanto em valor monetário para o cliente, que a casa vai valorizar, como a comprovação de que realmente ela contribui com o planeta. Né? Então, isso está ali para comprovar. Então, só falta mesmo para nós, arquitetos, para os nossos clientes, que consiga financiamentos para que a gente tenha mais construções sustentáveis no planeta e contribuir, né? E é sempre muito bom levar esse tipo de informação para os nossos telespectadores e para os nossos internautas. Sim. Obrigado, Fabiola. Obrigada, eu. Você tem alguma mensagem específica para deixar para as pessoas? Olha, se conscientizem, o futuro está aí, depende da gente hoje contribuir para os nossos filhos, netos, porque ainda há tempo de salvar. Ainda temos tempo de salvar o planeta. E, de repente, não diga para você, olha, mas isso não me interessa, eu já tenho uma certa idade. Tá, não seja egoísta, pensa que aqui é a casa de todo mundo, né? Isso. Eu conversei com a Fabiola Gaudioso. Gaudioso. Gente, né? Sobrenome chique, né, rapaz? No Tete a Tete de hoje. Não sai daí, não. Nós voltamos em seguida. Esse é o programa Iris Decalaf. E os nossos debates populares, você sabe, né? Que é aquele quadro que, de alguma maneira, a gente tenta contribuir com você para que você possa para facilitar a sua vida na hora de você passar informações, né? E numa época onde o fake news prevalece, né? A gente traz para você profissionais competentes, pessoas que vão dar a opinião delas. E quem sabe você se identifica com alguma delas. E ao se identificar e quiser saber mais alguma coisa, corre lá nas nossas mídias sociais. Programa Iris Decalaf em qualquer uma delas. Canal do YouTube, Spotify, Instagram, né? E deixa lá a sua opinião, deixa lá a sua sugestão. Tá certo? O programa de hoje está começando aqui do meu lado esquerdo, o meu co-host, professor Júlio Fernando. É um prazer a caminhada ao seu lado. Vamos aos temas e aos direitos dos homens. Ai, meu Deus do céu, gente, ele já começou. E aos direitos dos homens ele está falando porque hoje a mulherada está em desvantagem. Denise. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer para mim estar aqui, é uma honra. Vamos debater. E estamos recebendo um novato, professor Fábio Igris, que esteve no programa passado, ele que é professor de acupuntura, né? Então ele esteve no programa semana passada falando no Beleza e Saúde. Muito bem-vindo, professor. Agradeço pela oportunidade novamente. Vamos ver se nós conseguimos contribuir aí e
dar a nossa posição e nosso ponto de vista. Muito obrigado. Alexandre Tadeu, ficou umas 2, 3 semanas de férias, Alexandre. Olá, Iris, olá pessoal, alegria de novo estar aqui com vocês. Estava tirando um pouco de férias, mas estamos voltando aí com toda a energia. Vamos lá. Gente, vamos passar direto para os trabalhos. Você sabe que o Brasil, mesmo com o impacto da pandemia, ele continua sendo um país empreendedor. E de acordo com o levantamento da Global Entrepreneurship Monitor, em 2020, nossa, engasguei nessa palavra, 44 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos estavam envolvidos em alguma atividade empreendedora. E eu costumo dizer, apesar de, né? Porque pensa que o Brasil é um país extremamente má com os empreendedores, né? A gente é muito maltratado, né? É muito imposto e nada de volta. Professor, a sua especialidade. Vai, professor. Você está rindo de quê? Esse maltratado. Não, é maltratado, mas, né, para a gente não dizer o que a gente gostaria de dizer, né? Então a gente diz educadamente, a gente é muito maltratado. Você que é empreendedor, você não se sente maltratado? Eu me sinto. Talvez você tenha essa impressão porque o Brasil é um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. E essa é uma dificuldade. E quando nós falamos em tributo no país, nós pensamos no resultado que ele poderia nos trazer. E isso não acontece, que é a maior dificuldade ainda. O nosso problema é que a lei fala de alguns tributos que são específicos, porém esses tributos não têm uma destinação específica. E aí a gente começa um grau de dificuldade. Mas vamos falar do empreendedor. O grande problema inicial do empreendedor é que ele faz o empreendimento, ele busca fazer alguma coisa pela necessidade e não só pela oportunidade ou pelo planejamento. E falando da necessidade, ele esquece que ele tem que respeitar o conjunto de regras legais. Ele tem que respeitar o zoneamento municipal, ele tem que respeitar as questões do Estado, as questões da federação, e a partir daí ele desenvolveu o negócio. E a contribuição final, para que os colegas tenham aqui a oportunidade do debate, é que o empreendedor é diferente do empresário. O empreendedor é a pessoa que tem a ideia, e ele não precisa estar regularmente inscrito na Receita Federal com o CNPJ aberto. O empreendedor é aquele que, por necessidade, oportunidade ou planejamento, se atreve ao mercado de trabalho de alguma forma, vendendo trufa, lavando carro, levando pet shop para dentro das casas ou para dentro dos condomínios. Ele tem uma ideia e ele vai trabalhar ela. O que nós precisamos ter atenção para você de casa? Se cerque de pessoas que tenham competência técnica, um bom contador, um bom advogado, já que eu defendo que todo mundo tem que ter um advogado, que aí a gente teria menos problemas na sociedade, ou pelo menos ele seria interpretado de uma forma a seu favor. Com isso, nós pecamos em algumas questões. E aí o exemplo que eu adoro, e eu faço isso com os meus alunos. Quando empreendedor, eu começo o negócio sozinho. Na primeira oportunidade, para ganhar dinheiro, eu tenho que colocar a mão de obra trabalhando para mim. Senão eu não ganho dinheiro, é simples o pensamento. Se você quiser ser empreendedor, para você continuar fazendo tudo sozinho, você vai continuar sendo empreendedor por resto da vida e na mesma situação financeira. Para que você cresça financeiramente, alguém tem que trabalhar para você. Você vai comprar as horas do dia daquela pessoa em contrapartida a um salário, que é pago por hora, e nós pagamos ele, devolvemos ele, entregamos ele para o funcionário no mês. Porém, toda a responsabilidade sobre este funcionário é sua. Se ele produziu ou não, é você que tem que cobrar ele. E às vezes nós nos perdemos nisso, tá? Nós não cobramos adequadamente o funcionário, em razão disso nós o mandamos embora e vamos descobrir que a responsabilidade do funcionário era nossa só quando nós fomos para a Justiça do Trabalho. E mesmo na primeira categoria de empresário no país, que é o MEI, porque já é um empresário, porque está regularmente inscrito no CNPJ, as obrigações sociais / obrigações do trabalhador são as mesmas de uma grande empresa. Ele tem benefícios para ele como empresário no recolhimento dos fins para fins sociais de previdência, mas para o funcionário os recolhimentos são os mesmos. E a partir daí a gente teria que ter uma atenção maior a essas questões legais. Doutor Júlio, você sabe que eu tenho visto, eu acho que até uma condescendência do poder público aqui em São José do Rio Preto, imagino que em outras cidades das regiões, com relação a vários empreendedores que surgiram agora por conta da pandemia, né? O pessoal foi fazer trufa, foi fazer esfirra, foi fazer bolo, foi fazer... Então eu vi vários pontos na cidade onde o pessoal montou uma barraquinha ali e está vendendo.
Você acha que corremos o risco de quando o leão voltar de novo a rugir, né? De falar assim, ó, vamos atrás agora dos tributos, dessa quantidade de empreendedores aí ser reduzido para um pó? Tadeu, eu sou um legalista, né? Dou aula de processo, minha especialização em tributos, então eu acabo sendo um legalista. Qual a minha questão? O empreendedor, quando vem para frente de uma loja regularizada, ele não tem a carga tributária que a loja tem. Então, ele acaba tendo um benefício maior sem nenhum tipo de contribuição para o Estado. E aqui eu não vou adentrar se essas contribuições voltam para nós ou não. Mas, uma hora ou outra, ele tem que se regularizar. Principalmente para ele ter auxílio ao INSS, ter aposentadoria lá na frente. E é papel do Estado fazer essa intervenção de regularização. Tá? Nós precisamos que as pessoas que se façam empreendedores, aos poucos, busquem a regularização. Porque senão fica muito difícil. E nós temos isso em todos os sentidos. E aí a gente vai para a legislação e tem um conjunto de categorias profissionais que não pode ser exercida por um empreendedor. Tem que ser exercida por um técnico. Advocacia, contabilidade, corretor, motorista. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com alguns investimentos no empreendedorismo que liberam isso. E aí trazem um arcabouço ainda mais pesado para a sociedade, tendo que pagar os acidentes, tendo que pagar as compensações sociais que não foram recolhidas. A dificuldade, quando a gente fala da informalidade, é que eu não sou informal. Eu tenho CNPJ no meu escritório. Ótimo. E não acho ruim que um advogado não tenha, porque é mais um custo. Eu tenho custo com uma OAB jurídica, eu tenho custo com contador, eu tenho outros custos que eu não precisaria ter só como advogado. Mas quem não é, ele não está contando para algumas responsabilidades sociais que eu, como regularizado, conto. O meu empregado, ele tem um custo para mim mensal, fora o salário dele, de quase 60% a mais. Se eu passar a recolher mensalmente as obrigações de férias, 1/3 de férias, 13º, multa de 40% do FGTS, recolhimento do FGTS, recolhimento do INSS. A hora que eu somo isso, o informal não tem. Então, o empreendedor, para fazer um primeiro passo pela necessidade, porque o Brasil não oferece emprego, eu acho fantástico, é um primeiro passo. Mas esse primeiro passo tem que ser acompanhado de uma consciência, que eu preciso formalizar, que eu preciso, assim que eu sair desse grau de necessidade, trazer o meu negócio para uma regularidade e, com isso, produzir emprego, produzir riqueza social. Que essa é a função social da propriedade, a função social da empresa, a gente trabalhar visando o nosso enriquecimento, mas colaborando com a sociedade. O que eu gosto do professor é que ele realmente coloca um negócio tão bonito, né? Sim. Né? Ele falou de uma coisa tão bonito, né? Mas esses são fatores limitantes para você ir para qualquer lugar, gente. A gente está no Brasil, oi? Vamos recolher, legal? Mas isso aqui é Brasil, onde você não recebe nada. Quem é que vai junto comigo aqui para rebater ele? Mesmo que você não receba nada, está na lei e deve ser recolhido. Se você não recolher, você vai ficar devedor. Você está contra a lei. E o Estado pode negativar o seu nome. Você vai ficar restrito de crédito. Qual é o nosso problema? Nos atermos à realidade legal desse país. Pois eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar essa legalidade, entendeu? Para você ter projetos de lei, para você ter lei que facilitem e não que impeça, que seja um fator limitante para você empreender. Na pandemia, nós tivemos muitas leis facilitadoras, inclusive para abrir o CNPJ, em razão da necessidade. Tá? O que eu falo, e concordo com você que tem que ter a facilidade, mas nós não podemos viver na informalidade. Tem uma questão bastante interessante quando falamos de empreendedorismo, que tem o próprio fato de quando uma pessoa ela tem uma habilidade, um trabalho que ela pode vender, algum serviço que possa ser diferencial, às vezes ela se lança no mercado sem fazer nenhum tipo de estudo. Olha que interessante, eu estava acompanhando alguns dados estatísticos que a microempresa e empresa de pequeno porte é a grande geradora de emprego no país. Sim. Ela é a grande geradora de emprego no país. 80% de emprego no país. E eu concordo plenamente com o Dr. Júlio, que temos que ser legalistas, precisamos ser legalistas, né? E tem essa questão que é extremamente importante, que quando vou me lançar como empreendedor, não é feito um estudo de mercado. Qual que é o diferencial? O que eu vou oferecer de diferente do meu vizinho, do meu concorrente? Uma coisa bastante interessante, que também, como administrador de empresa, muitas pessoas elas se lançam como empreendedores pelo simples fato de que, às vezes, a relação de emprego, patrão e empregado, ela acaba sendo bastante nociva.
Então, inclusive, é um fator bastante interessante. Olha aqui, é uma coisa que para se pensar. O próprio fundo de garantia, sim, quantas e quantas pessoas, às vezes, não têm vontade de sair da empresa por causa que essa relação de emprego ficou tão nociva e ela passa anos e mais anos naquela empresa porque o empregador não quer liberar o fundo de garantia dela. E é uma coisa muito... Pode parecer que não, mas é uma coisa que é muito presente nas rodas, entre os próprios empregados, os próprios funcionários. Eu tenho vontade de sair da empresa e, às vezes, quando o empregador descobre, né, que a pessoa tem essa necessidade, inclusive, de sair da empresa, porque, inclusive, doutora, ela quer ser uma empreendedora. Sim. Inclusive, ela quer aquela fonte, né, aquela poupança forçada, né, aquela poupança forçada que é o fundo de garantia, ela está querendo aquele dinheiro, inclusive, para ser o próprio empreendedor. E essa relação perniciosa no Brasil do fundo de garantia, que às vezes as pessoas se lançam anos e mais anos trabalhando, porque o empregador, ele fala assim, eu sei que ele quer sair, mas eu também não vou liberar ele. Fábio, é muito importante isso que você fala, e nesse ponto eu acredito que o governo deveria flexibilizar o quanto antes. Tá? O quanto antes por um motivo simples. Em governos anteriores, o governo federal liberou o uso do fundo de garantia para a compra das ações da Petrobras. As modalidades de saque do fundo de garantia é doença sócio-degenerativa. Eu vou dar uma morridinha, e aí já que tem o dinheiro lá, eu vou pegar. Tá? Ou para pagar a casa própria. Essas modalidades mais comuns do saque do fundo de garantia. Se eu saísse do trabalho e pudesse levar comigo aquela poupança forçada, talvez viabilizaria o meu negócio. E com isso eu teria mais capacidade financeira de procurar informações, de fazer um estudo. Porque o grande problema do empreendedor, o grande problema do empresário é que não tem nenhum estudo técnico. As pessoas não se lançam a perguntar no mercado se é aquilo que elas querem. Tá? Às vezes eu vejo alguns processos de franquia, que nós estamos numa cidade que é a capital das franquias no Brasil, e a pessoa abre uma franquia aqui, a outra franquia ela abre em Atibaia. Ela não pensa na logística para a entrega disso, os custos deste produto, e ela está entregando um produto perecível. As pessoas não têm, elas não param para fazer o planejamento. Tá? E não se cercam de profissionais. Tá? Eu dou aula na administração e eu falo isso para as pessoas. Nós precisamos que o profissional ele faça parte da cadeira decisória da empresa. Eu sou administrador, não sou proprietário? Ótimo, nós estamos trabalhando com o seu dinheiro, então você tem que nos ouvir, mesmo que a tomada de decisão seja sua. Mas se você não ouvir o profissional, não vai adiantar de muito. Tá? É engraçado que em alguns momentos nosso escritório dá conta para alguns clientes, porque a gente cansa de fazer observações. E por incrível que pareça, por mais que eu seja um profissional patronal, que eu trabalho para empresas e famílias, eu adoro ganhar processo. Talvez é a coisa que mais me move, além de honorários. E a hora que eu começo a passar vergonha junto com o cliente na frente do judiciário, não é a minha casa. Olha, eu orientei para fazer diferente, eu orientei para recolher, eu orientei para não fazer. Chega um momento que não compensa mais aquela relação. E é esse o processo tóxico desse nosso empresariado brasileiro. Eles não querem ouvir quem é técnico. Eles não querem se preparar para depois abrir. Está na necessidade, eu vou correr para o mercado. E aí eu vou sobrevivendo do jeito que dá. E não é difícil você se educar para empreender, né? Porque tem o Sebrae está sempre oferecendo cursos, oferecendo apoio, eles têm uma estrutura. Eu concordo que o Brasil tem muitas leis e muito difícil para o pequeno, principalmente para o pequeno, né, empreendedor, quem está começando. Eu acho que a MEI já foi uma forma de facilitar um pouco, pelo menos já é uma entrada no mundo do empreendedorismo, né? Uma microempresa já serve ali para a pessoa se preparar, para ela ver, para ela conhecer. Então, acho que já foi um pequeno avanço a MEI, né? A criação das MEIs. Mas eu acho que tem muito que melhorar ainda no Brasil no sentido de leis. E a burocracia que para abrir um CNPJ, para fechar também. Eu acho que não é... Eu acho que o que mata no Brasil realmente são os impostos. Porque o imposto, o nome já diz, né? Imposto, né? Deveria ser uma contribuição, né? E não alguma coisa imposta. E você não recebe absolutamente nada de volta, né? Então, você está aqui contribuindo. Diferentemente, no exterior, você não sabe quanto você paga de imposto. Você compra essa caneca aqui, se você for nos Estados Unidos, está lá, o preço da caneca é 5 e o imposto em relação a isso é 0,50. Ou seja, você sabe o que você está pagando. Aqui é uma cadeia, né, Júlio? Você compra, você tem isso aqui, você pagou imposto
pelo cara que fez, pelo cara da porcelana, pelo cara da tinta. É uma cadeia, não é? Eu sou extremamente favorável ao imposto único. Mas é pauta para uma outra discussão. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Quando sua casa se transforma em uma festa dos insetos, quem dança é você. Acabe com essa mamata. Mata pragas. Mata pragas sanitiza, dedetiza e desentope. Mata pragas é muito top. Adicione 32230301 e acabe com esse zum zum zum. Comemore. Sua casa é sua de novo. Com Mata Pragas. Nosso alvo é a sua felicidade. Na KVA Materiais Elétricos estão as melhores marcas e fabricantes do mercado, porque eletricidade é coisa séria. Em materiais elétricos, a tranquilidade é total na KVA. Iluminação, chuveiros, refletores, disjuntores, tomadas e interruptores. Eletricidade? Deixe tudo por conta da KVA Materiais Elétricos. Consulte-nos, solicite orçamento, venha conversar conosco na Avenida México 464, Jardim América, telefone 3223-7715. E de volta aqui aos nossos debates populares, tem tanta informação para dar para você, mas é tão complicado porque o tempo urge, entendeu? O tempo é muito curto e a gente quer muito conversar, né? E agora, nesse bloco, a gente quer falar que 20 anos depois da lei do assédio, 47% das brasileiras já foram vítimas de violência sexual, de assédio, né? Violência sexual no trabalho. Olha que dado absurdo. 20 anos depois ainda rola. Quem levanta essa bola? Olha, eu como a única mulher aqui na bancada, eu acho assim, o homem decente, lembrando que o assédio também pode ser mulher assediar o homem, tá? Mas vamos... pode, tá valendo. Também tem. Mas assim, o mais comum que a gente vê é o assédio do homem sobre a mulher e tal. Eu acho assim, o homem decente, ele aprende a respeitar grito de mulher com 6 meses de idade. A mãe dele já grita com ele, ele fica com medo pro resto da vida, aquele homem vai ter medo de mulher. E quando ele casar, ele vai fazer de tudo para a mulher não gritar. Ele vai correr trocar a lâmpada no domingo de manhã antes que a mulher grita com ele. Mas assim... Adorei essa, Denise. Isso, né? Se você for ver o instinto do homem, ele quer a mulher. Existe esse desejo, mas nós não vivemos mais como animais. Nós vivemos em uma sociedade. A sociedade tem regras, tem leis e tem que ser respeitadas. A mulher, ela tem uma força sobre o homem. Eu fui solteira há muito tempo, de ir para balada e de paquerar essas coisas, e eu observava muito o comportamento de um homem sozinho querendo se aproximar de uma mulher. Ele fica rodeando, ele chega perto, ele se afasta, ele conversa, ele vem, ele não chega de uma vez porque ele sabe que a mulher pode assustar e não querer, e ele não vai conseguir. Então, o homem tem todo um ritual, tem toda uma dança do acasalamento, existe isso para conseguir se aproximar da mulher. Isso não são nem convenções, não são regras, isso é meio que do instinto do ser humano, né? Então, pelo instinto, esse homem vai tentar se aproximar dessa mulher e no ambiente de trabalho não é um local ideal para o homem tentar essa corte, esse assédio, entendeu? E isso deve ser ensinado, porque isso não é do instinto dele. Do instinto dele é aquela coisa... tem a tendência a colocar a culpa na vítima. Mas ela provocou. Mas olha o tamanho da saia dela, olha o tamanho do decote. Não importa, a gente mora num lugar muito quente. A gente não é obrigado a andar de calça comprida para não ser assediada. A gente não é obrigado a andar de manga e de decote, e de burca, ou o que seja, para não ser assediado. Isso tem que partir dos homens em questão da sociedade, já que já não somos mais animais irracionais. Somos racionais e vivemos em comunidade. O problema é esse, nós vivemos em sociedade, né? E aí esqueceram de avisar uma parte da população.
A questão do assédio, legalmente falando, nós temos o superior hierárquico. E aí ele pode ser homem com homem, mulher com homem, mulher com mulher, e aí vai desdobrando. Na questão do trabalho, Denise, muito assertivo, não é o lugar de cortejar ninguém, é o lugar de trabalho. Principalmente porque se você não se dedicar ao trabalho que você se propôs a fazer, provavelmente aquela empresa não vai para frente e você vai ficar sem trabalho. É simples as contas que nós devemos fazer em sociedade. O grande problema que eu vejo é que não há, e aqui vocês de casa, vocês têm o meu respeito, a mulher tem o meu respeito. O que às vezes eu brinco e provoco que vocês não têm direitos ou que vocês não o fazem é o exercício desse direito. A grande dificuldade do assédio, da violência contra a mulher, a grande dificuldade é que a mulher se manifeste para que de alguma forma o poder público reconheça isso e aí tome as providências. Se você parar para perguntar para algumas pessoas na rua quais sofreram assédio, a maioria vai falar que sofreu. Mas quais delas denunciaram para que esse processo fique um pouco mais rígido, mais ríspido com o agressor? Pouquíssimas o fizeram. Então, quando eu falo que a mulher não tem o direito, é nesse fato dela não exercer o seu direito. Professor, peço vênia. A mulher não denuncia, até porque você não tem ambiente para denunciar. Tem delegacia da mulher específica para isso. Você vai para a delegacia da mulher e, mesmo assim, você não tem um feedback. A mulher ela tem sempre a pecha de culpada. Porque até a própria delegacia da mulher, agora, se eu não me engano, é que mudaram, né? Mas eles fizeram delegacia da mulher com homem. É uma mulher delegada hoje. Né? Com homem como delegado. Então, você não tem um ambiente propício. Outra defesa ao Estado. Nós não tínhamos delegadas suficientes para assumir as DDMs. Era um outro problema social. As mulheres não prestavam concurso para delegado, não tinham números suficientes. Tá? Hoje a Delegacia da Mulher é efetiva. Em São José do Rio Preto é um trabalho ótimo, inclusive com casas de apoio e proteção. Deve ser feita a denúncia, procure a Delegacia da Mulher, salvo engano no Alto Rio Preto, ali nas Redondezas, procure a Delegacia da Mulher e faça as denúncias. Não conseguiu de alguma forma efetividade da sua reclamação? Procure um advogado, ingresse com uma ação dentro da esfera trabalhista, porque ocorreu no ambiente de trabalho, pedindo uma indenização, peça que ele faça uma comunicação de uma denúncia a crimes, e aí a gente tem um processo um pouco mais formal. Não tem condição de procurar um advogado? Procura a Defensoria Pública. Não quer se expor dessa forma? Procura o promotor que cuida das relações voltadas à mulher. Tem ferramentas para se procurar. O que não tem é informação para a mulher saber onde ela vai. Aí eu concordo. Mas é efetivo o trabalho quando as informações chegam nesse pessoal. Eles vêm, aqui em Rio Preto particularmente, desenvolvendo um trabalho brilhante com isso. Você sabe que tem um jornalista uruguaio, já falecido, acho que o nome dele é Eduardo Galeno. Ele tem uma frase dele que ele diz o seguinte, né? Machismo é o medo que o homem tem da mulher sem medo. Me parece que, eu cito isso, a questão do medo, porque me parece que o medo quase sempre está envolvido em muitas coisas, e acho que essa questão de denunciar, de não denunciar, talvez esteja por ali. Cada vez mais eu acredito na cura compartilhada. Isso é um termo que eu estou inventando agora, se alguém... Vou até registrar aqui. Cura compartilhada. Cura compartilhada. O que eu acho? O que seria a cura compartilhada? Me parece que a capacidade que nós temos de poder criar conexões, criar rede, não é? E de nos estarmos realmente comunicando, podermos aprender um pouco sobre comunicação não violenta e eu dizer das minhas necessidades como uma maneira de facilitar com que elas sejam resolvidas. Me parece que se as mulheres têm essas conexões, a minha fraqueza, a minha dificuldade que eu tenho, às vezes, de ir para uma delegacia ou de apresentar uma denúncia contra o meu chefe, medo de ser demitido ou qualquer coisa, faz com que, ao externar essa dificuldade, outro que está conectado comigo fala assim, opa, você precisa ir lá. E talvez aí, conectados em rede, a gente consiga um movimento de resolver alguns problemas que, salvo o maior engano, teve uma matéria de um rapaz que é o cabeleireiro que foi demitido. E ele foi demitido exatamente por isso. Ou seja, ele foi demitido porque quando as mulheres começaram a falar, foi a rede, foi outras mulheres que falaram assim, opa, peraí, uma falou, outra falou, e conseguiu isso. Então, eu acredito muito nisso, de nós podermos nos encontrarmos para nos curar, nos conversarmos para nos curar, nos conectarmos para nos curar. Porque a minha fraqueza que eu tenho com relação a determinadas situações, pode ser que alguém dessa conexão não tenha. E aí a gente se identifica,
ocorre o exercício da empatia e a gente consiga se movimentar para que essas coisas possam ser resolvidas. O João de Deus também, o João de Deus também foi isso. Uma mulher denunciou, outra foi, e aí começou, aí apareceram 200 mulheres. Aquele médico de Ribeirão também que fazia inseminação artificial também. Aquele outro de São Paulo também, né? Então, eu acho que é muito importante isso, começar a falar, né? Porque a gente precisa que sejam responsabilizados, né? E à medida em que é responsabilizado, eu acho que a coisa cria uma seriedade maior. Impulsiona, dá coragem, né, para as outras pessoas denunciarem. E no ambiente empresarial, a responsabilidade principal é do proprietário. É que, às vezes, ele não sabe o que está acontecendo. Não chega essa informação nele. E aí, sabendo, ele pode tomar as decisões necessárias. E aí foi aquele caso que nós debatemos outro dia aqui, outro programa, daquela menina da empresa do Rio de Janeiro, né? Que a empresa, enfim. Fábio, quer falar alguma coisa? Essa questão que foi levantada é uma questão muito importante. As empresas, elas não têm mecanismos de controle. Para, inclusive, bem falado, doutor, de controle. Inclusive, é um fato bastante interessante. Quando, assim, já presenciei onde o ambiente era dominado por maioria de mulheres, o ambiente ficava muito agressivo para o homem. O que eu quero dizer? Na verdade, todas as atenções voltavam. Quer dizer, o homem, na verdade, ele trabalhava, a mulher pisava em ovos, porque tudo poderia ser alguma situação bastante complexa para ele, entendeu? Assim, cuidado com o que você vai falar, porque isso aí pode dar uma conotação completamente diferente. Isso é um exemplo, por exemplo, no próprio metrô em São Paulo. Você imagina o metrô em São Paulo, 6 horas da tarde? Como é que você não vai encostar em alguém? Eles fizeram o carro rosa no Rio, não sei se em São Paulo também, né? Nem sei se chegou a virar em São Paulo, que eu acabei vindo de São Paulo há pouco tempo. Então fica um ambiente completamente... para o homem, ele fica pisando em ovos a todo momento. Né? E às bom vezes... que ele pisa em ovos mesmo. Viu? Sim. É bom que ele pisa em ovos. Sim, mas tipo respeito assim, é bom e eu gosto. Não, mas tem que ter, realmente. Mas às vezes o ambiente acaba ficando um pouco exagerado também. Acaba ficando um pouco exagerado, né? Assim, será? Fica. Fica uma um polarização, né? Exato. Quando o ambiente é mais feminino, ela acaba bem querendo criar Exatamente. uma tensão maior sobre o homem. E às vezes o mecanismo, inclusive, que a gente tem, de falar com a chefia direto, acaba morrendo, entendeu? Sim. Você acaba falando, olha, está acontecendo determinado tipo de coisa, aí tipo assim, mas você é homem, você já deveria estar preparado para esse tipo de coisa, entendeu? Então, às vezes, o ambiente acaba ficando muito hostil. A gente tem que tomar bastante cuidado. Na verdade, essa questão do assédio, você colocou muito bem, colocado. Tem dos dois lados. Tem dos dois lados. Isso é uma coisa que inclusive, isso pode impactar, inclusive, na própria trajetória profissional, tanto do homem quanto da mulher. Né? A própria trajetória profissional acaba sendo impactado nisso daí. Eu acho que a gente tem que entender que os amores a gente deve encontrar, se encontrar no trabalho, cria de uma outra maneira, né? Porque realmente trabalho, o ambiente de trabalho não é o lugar ideal para você, né? É aquele famoso ditado, onde se ganha o pão, não se come a carne. Mas você sabe o que mas eu acho que o que vocês estão falando é muito genial. Me parece que nós estamos passando por um momento aqui cultural no Brasil, que é o movimento do pêndulo, né? Ou seja, ele estava por um lado e, de repente, o pêndulo vai para o outro lado até a gente chegar no coisa. Porque, por exemplo, agora está tudo chato. Tudo, qualquer coisa que você fala de viado, não pode. Você fala... tudo que a gente fala, parece que agora está todo mundo assustado. Está tudo assustado, não pode falar nada, tem que ter... E imagino que a gente vai caminhar, o próximo passo seja encontrar o equilíbrio de tudo isso. Né? Por exemplo, vocês levantaram muito bem, né? A gente fala de assédio, o que a gente imagina? O homem com relação à mulher. Mas a gente não imagina que o contrário aconteça. Mas isso não tipo assim, isso talvez não traga movimentação para ninguém, né? Os machistas ainda vão achar que isso é legal. Pô, que bacana que a mulher está dando em cima de mim, que bacana que ela fica me assediando. Então, tipo assim, a gente está muito confuso com muitas coisas ainda. Eu ainda acho que nós vamos chegar ainda num equilíbrio que aí sim vai ser saudável para todo mundo. Imagino que talvez a gente possa voltar àquela época dos galanteios, não é? O algo gostoso, respeitoso, aquele negócio que é leve e que faz uma enorme diferença, que alimenta a alma. Tipo né? assim, não é Ave Maria, mas é cheia de graça.
Eu quero que você que está aí do outro lado entenda, né, que nós estamos passando por um processo de transformação. Quem tem mais de 30 lembra tranquilamente que o mundo ia acabar no ano de 2000. Né? Em 2000 o mundo ia acabar. 1999 foi um ano absurdo, porque estava todo mundo se preparando para o final do mundo no ano 2000. O mundo como nós conhecemos, ele não vai acabar. A natureza, Deus é maravilhoso, entendeu? Ele vai só se aperfeiçoar. O que está mudando somos nós. Nós estamos nesse processo de transformação. E pessoas, né, com uma idade um pouco mais, né, uma ADN com alguns borrões, alguma ADN amarelada. Com uma ADN amarelada, para essas pessoas é sempre um pouco mais difícil. Mas para a geração que está chegando, elas estão absorvendo isso com uma facilidade absurda, né? Então elas já estão nascendo conscientes de que não se come carne, né? De que se tem que respeitar, né? A dificuldade está no pessoal com ADN amarelada, com a certidão da ADN amarelada. Mas não se preocupe, é um processo de transformação. E aí eu digo para você, conhece aquela brincadeira? Aceita que dói menos. Voltamos em seguida, sai daí não. Na KVA Materiais Elétricos estão as melhores marcas e fabricantes do mercado, porque eletricidade é coisa séria. Em materiais elétricos, a tranquilidade é total na KVA. Iluminação, chuveiros, refletores, disjuntores, tomadas e interruptores. Eletricidade? Deixe tudo por conta da KVA Materiais Elétricos. Consulte-nos, solicite orçamento, venha conversar conosco na Avenida México 464, Jardim América, telefone 3223-7715. Então, gente, nós estamos ainda impactados, né, pela passagem, e nas minhas preces eu desejei que ela tivesse um despertar suave, né, porque eu não acredito que a morte exista. Eu acho que a gente vai viver num outro país, é simples assim, né, é um outro lado da história, da Marília Mendonça, né. E é fantástico você ver relatórios, né, de tantas pessoas. Olha, eu saí de uma relação abusiva graças a Marília. Enfim, o que ela fez, né, que impactou bastante as pessoas e no país inteiro, né? Ela quebrou paradigmas, né, porque ela fez sucesso fora de um biotipo que no meio artístico não existe, né? Como assim você fora de peso, né? E ela foi lá, né? Ela sempre brigou com a balança e ela foi lá e arrebentou pela música dela, né? E o exemplo que ela deixou de estar sempre disponível para ouvir os seus fãs, né? A simplicidade. Né? Então é muito importante que a gente crie sempre, ou veja sempre o que a gente pode fazer de melhor nessa vida, mas não é para nós, é para o nosso próximo, porque nós estamos aqui para aprender com o próximo, né? E eu sempre digo, daqui a pouco eu vou falar, porque se você não vive para servir, você sequer serve para viver. E o tema que a gente está colocando agora em cima da mesa é sobre um grupo de voluntários que criaram uma rede para escutar pessoas por todo o país. Você sempre pode fazer alguma coisa por alguém que está do lado, né? E aí, você já fez a sua boa ação, né? Gente, vocês viram essa matéria? Quem levanta essa bola? Eu acho lindo, né? É um grupo de pessoas se reunindo para fazer o bem. Eu acredito que seja, talvez, a principal necessidade hoje das pessoas. Esse período de pandemia que nos deixou em casa e cada vez mais isolados, nos apresentou problemas que talvez nós não queríamos conhecer. Problemas pessoais que deveriam ter sido enfrentados ao longo da vida e que talvez sozinhos você não consiga fazê-lo. Alguém para ouvir é extremamente importante. Quando dos meus atendimentos, a principal queixa que as pessoas têm é de atenção. Provavelmente eu demoro 30, 40 minutos para fazer o atendimento técnico. E a minha visita deve demorar em cerca de 4 horas, porque as pessoas não têm com quem falar. E elas, além delas não terem com quem falar, elas não têm confiança nas pessoas para falarem.
porque nós também temos um meio social que é um pouco tóxico. As pessoas competem entre si por banalidades. É uma dificuldade. É uma ação louvável de algumas pessoas. Eu acho assim, falando, né, voltando ao assunto da Marília, ela foi muito importante. Eu sou uma mulher gorda e eu nunca tinha me visto representada por celebridades, porque não tem celebridades gordas. Tem uma Ilza Carla, assim, mas foi muito esporádico. Geralmente, né, a estrela é aquele padrão, magra ou no máximo gostosa, né, peitão, bundão, mas uma mulher gorda, assim, uma mulher gorda bonita, uma gorda linda. É difícil você ver, e ela foi muito representativa. E também as letras, né? Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel. Tipo, você está me traindo? Vai embora, não quero mais aqui. Esse é o empoderamento. As mulheres, como a gente vive numa sociedade machista, a gente é muito cobrada para ter marido, para ter filhos, para ter um homem. A mulher que não tem um homem, não tem filhos, é como se ela não fosse completa. E isso faz com que a mulher se submeta a muitas situações abusivas para não perder aquele homem que ela acha que é a razão da vida dela, porque ela aprendeu isso. Inclusive, né? Ajudar ele a trair. Né? Exatamente. Ela se coloca em papéis de submissão a ponto de prejudicar o outro achando que ele vai ficar com ela. Exatamente. Ela mesma acaba ali né, tomando conta ali dos problemas. Essa questão de ajuda, eu acho assim, a pandemia despertou em muita gente o que há de melhor, sabe? Por exemplo, a minha família minha mãe tem um sobrinho que ele é motorista de ônibus. Aí, na hora que fechou tudo, parou viagem, então ele foi dispensado. Aí minha mãe com as minhas tias se organizaram para dar uma ajuda financeira para ele, para dar um aporte. Então fizeram ali tipo uma vaquinha, não, eu dou um tanto, você dá um tanto. Então ele teve ali a família, ele teve o apoio da família, porque a família a vida inteira, o moço trabalhador, empregado, e ali naquela situação para sustentar os filhos, ele precisou e contou com a família. Eu acho que os vizinhos ali se organizando, tem um coletor de recicláveis, ele trabalhava na noite pegando latinha, acabou a noite, acabou o barzinho, o pessoal ali da rua juntou, deu uma cesta básica para ele. Então, eu acho que a pandemia despertou em muita gente o que há de melhor na gente, de solidariedade, sabe? E essa rede de apoio, de escutar, é muito importante, que até o Tadeu falou no bloco passado. Às vezes, a gente só precisa falar com alguém, porque você não tem coragem de repente, procurar um delegado para denunciar um assédio, um abuso, mas você fala com uma amiga, a amiga falou, não, nós vamos lá, eu vou lá com você, vem, pega na mão e leva. É um reforço. Então, dá uma... Sabe, eu acho que só de escutar a pessoa, se ela consegue falar com um desconhecido, talvez ela consiga falar com um advogado, com um promotor, com um delegado, para pedir ajuda para o problema que ela está tendo. Tem pessoas que conseguem resolver os seus problemas só falando, né? Não precisa... porque quando fala, você se escuta, né, automaticamente, né? Então é bem interessante. E aí, eu quero inclusive deixar essa sugestão também para vocês. Eu costumo dizer que parece que o mal está vencendo, mas é uma mentira deslavada. O mal, ele só é mais ruidoso. O bem está vencendo. E as pessoas estão se atraindo. É uma coisa fantástica. As pessoas do bem, elas estão se atraindo, elas estão se encontrando. E eu quero falar que eu tive o prazer de encontrar a Marcele Pedretti, né? Ela é engenheira mecânica por formação e micropigmentadora por profissão. E aí a gente está fazendo a sobrancelha com ela, né? E ela é uma pessoa assim, nossa, mãe, pensa numa pessoa do bem. E ela falou de uma coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, isso não é de minha autoria, foi ela que deu. Você tem garrafa PET em casa? Enche de água, bota no congelador, no freezer, aquilo vira gelo, e leva para aquele pessoal que fica ali na Badibacite, o pessoal em situação de rua. Gente, nesse calor é impressionante como uma água gelada desce, né? E é uma ação pequena. Parece pequena, mas você pode impactar aquelas pessoas de uma maneira bastante positiva. E a Marcele falou, e as minhas garrafas já estão lá no congelador, né? Aquela coisa. É sempre, então, escutando. Como é que a gente vai poder contribuir para o bem do próximo?
para ajudar o próximo. E você sabe que é tão lindo ouvir falar isso, porque muitas vezes, pelo menos quando na minha idade mais pueril, a gente imaginava em transformar o mundo e a gente imaginava daquelas ações assim, né? Que grandiosas. Né? E a gente não vê que às vezes estilo Greenpeace, os né? detalhes, é o Greenpeace, né? A gente pular na frente não é verdade? Ele falou assim, não é isso, gente. Tipo assim, é o dia a dia, são os pequenos detalhes, sabe? É aquele bombom que você compra para sua esposa quando você passa na padaria para buscar você pegou um bombonzinho lá, levou. Você pode ter certeza que o almoço daquele dia vai sair muito mais bacana. Por quê? Porque esse carinho gera carinho. Você cria isso, são com os pequenos detalhes. Deixa eu só fazer aqui uma ressalva. Se no primeiro dia não funcionar, ela achar que você está comendo alguém fora do casamento, leva no segundo de novo, tá? Porque talvez, como você nunca fez nada diferente, ela estranhe. Você sabe que a gente estava conversando com a doutora Bruna Lombardi, né, a fisioterapeuta pélvica, né? E ela estava falando, né, que o amor, ele começa na hora que acorda. Querida, você dormiu bem? Querida, você dormiu bem, né? Começa dali, né? O processo de sedução, ele começa desde a hora que acorda, né? Mas vamos voltar aqui para o tema, que são os pequenos detalhes que a gente pode fazer, né? Falando com relação ao tema, eu acho que ele tem sido um grande desafio, que é o processo de escutar. Ouvir. Porque mesmo no teu relacionamento conjugal, se você for observar, ninguém te ouve. Você vai falar com o marido, isso, não tem. O marido, ele tá lá escutando a televisão, aí você quer falar assim, sabe o que aconteceu? Ele continua olhando para a televisão, ele fala assim, pode falar. Você já viu isso aí? Ele está aqui olhando para a televisão e ele fala assim, pode falar que eu estou te ouvindo. Você já não tem o menor interesse do que você está fazendo. Sim. E amor é interesse. É a única coisa que você é e que você pode dar é atenção. É quando você realmente para. E toda essa energia de vida que você presta atenção no outro. O que significa olhar, ver, sentir. E nós estamos muito carentes disso. Então, de fato, quando você encontra alguém que pode se doar por inteiro simplesmente porque está prestando atenção em você, isso faz uma enorme diferença na nossa vida. Você sabe que eu tenho uma experiência bastante interessante em São Paulo, né? Nós tínhamos alguns projetos ligados à faculdade de acupuntura e nós tínhamos um atendimento social. Então tinha uma igreja que nós tínhamos um acordo, né, com o padre e nós fazíamos acupuntura, tinha alguns dias e eu supervisionei esse ambulatório por 5 anos. E era muito interessante, foi uma experiência incrível. Porque nós íamos lá, né, eu era supervisor de ambulatório, ia vários alunos, e a necessidade que as pessoas tinham para conversar conosco superava o próprio resultado da acupuntura e a acupuntura de modo geral. A gente percebia que eram pessoas que, na verdade, eram abandonadas pelos filhos, geralmente eram pessoas de idade, elas estavam lá, mas elas ficavam esperando ansiosamente todas as segundas-feiras à noite para encontrar o mesmo grupo que nós fazíamos a terapia naquela noite e a satisfação que um tinha com o outro e conosco para poder conversar. E de vez em quando assim, saíam os assuntos um pouco fora, né, da própria acupuntura, né, do próprio tratamento. Estou aqui por causa de uma dor, estou aqui por causa de um problema emocional. Eles falavam, nossa, Fábio, faz 2 meses que o meu filho não vem me ver. O meu filho não conversa comigo. Eu me separei da minha esposa, ela não conversa comigo faz não sei quantos anos. E a gente e essa troca que era uma coisa muito, muito importante. Então foi uma experiência vivida muito grande, né? Nós como terapeutas, né? Esse trabalho, essa troca, o dedicar aquele momento para trazer uma palavra de conforto, né? Como a Iris acabou de falar, as pessoas do bem estão se juntando e nós já vencemos, nós não vamos vencer, nós já vencemos. Não, o bem sempre vence, o bem sempre vence no final. Não há dúvida. Não tem dúvida quanto a isso. Não há dúvida. Entendeu? Não existe dúvida. O problema do mal é que o mal é ruidoso e de repente você pode estar com a impressão errada. Mas olha, se junta com a gente, faça a sua parte, vocês acabaram de ganhar 1 minuto para se despedir. 30 segundos, na verdade. Para você de casa que se atreva a ser empreendedor, procure todas as informações possíveis.
Cerque-se de boas informações, de bons profissionais e vá à luta. Isso pode funcionar muito e mudar o degrau social da sua vida. Para você que é de casa, quando fizer alguma coisa na direção de alguém, o faça bem. Se não for para fazer o bem, não faça nada. O mal ele só tem mais publicidade, mas nós estamos aqui para combatê-lo. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês sempre. É sempre muito enriquecedor. Eu acho assim, um recado aí para você, mulher. Se você está sofrendo algum tipo de abuso ou de assédio, converse com alguém, procure ajuda, procure falar sobre isso. E, gente, é isso. É sempre fazendo o bem. Eu acho que o bem sempre vai vencer no final. É isso aí. Professor Fábio Igreço. Agradeço pela oportunidade. Sou novo aqui, ainda estou tateando aqui, conhecendo, mas foi uma oportunidade muito grande. Conheci pessoas fantásticas aqui, uma satisfação imensa poder partilhar esse momento aqui. Pessoal, vamos fazer o bem. Uma palavra vai fazer toda a diferença para qualquer pessoa. 1 litro de água gelada, né, numa garrafa PET entregue para as pessoas certas, fará uma grande diferença. Meu muito obrigado. Alexandre Tadeu. Estava com saudade de vocês, muito bom, vocês também de casa, é sempre uma alegria muito grande. E olha, hoje nós falamos bastante de ouvir, de falar e de agir, né? Vamos estar com foco nisso, para que a gente possa realmente criar um mundo melhor. E para você que está em casa, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa, eu espero que você possa comprar essa ideia, viu? Não importa, às vezes você não tem condições de fazer alguma coisa mais estrondosa, mas você não sabe o estrondo que vai ser uma garrafa de gelo levado para o pessoal nesse calor de Rio Preto, que é um sol para cada um, rapaz. Olha, pensa que água gelada é tudo. Então, vamos sempre fazer e olhar o que a gente pode fazer pelo próximo, porque, na verdade, quem não vive para servir, meu amor, não serve para viver. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau.